Bom dia, igreja. Glória a Deus, né? Manhã abençoada, manhã alegre, manhã de celebração. E por esse motivo nós estamos alegres, né? Estar junto com os irmãos. Depois de uma semana corrida, de uma semana de muitos acontecimentos. Mas o melhor lugar para estarmos é aqui na casa do Senhor Jesus. Então, bom dia a todos nessa manhã. Aos irmãos presentes e aos irmãos também que encontram-se participando conosco desse culto através da internet. Hoje eu tenho a incumbência de trazer a palavra do Senhor Jesus à igreja. Mas antes de trazer a palavra do Senhor Jesus à igreja, eu preciso trazer aos irmãos o que Deus também colocou em meu coração, que é o agradecimento à igreja. Agradecimento à igreja pelas orações, agradecimento a cada um dos irmãos pelas orações, pela minha saúde, pela minha família, né, pela minha vida. E nós, essa manhã, estamos dando continuidade ao estudo que fala sobre frutificação. E eu quero dizer que o motivo de eu estar aqui hoje falando à igreja do Senhor, eu aqui à frente hoje é fruto das orações dos irmãos, amém? Glória a Deus. Então que nós possamos frutificar na oração, que nós possamos frutificar na obediência, como foi falado pelo pastor Roberto no domingo passado, que nós possamos frutificar no amor. Então, eu sou muito grato aí pelas orações dos irmãos e peço que continuem orando, assim como podem ter certeza, eu também oro pela vida dos irmãos. Queridos, temos ao longo de alguns domingos estudado, né, sobre o tema geral, frutificando em Jesus o Cristo. Frutificando em Jesus o Cristo. E me coube falar sobre a frutificação em família. Logo, o tema da minha mensagem é frutificando em família. Para isso, assim mesmo, assentado como os irmãos estão, né, vamos ser bem objetivos. Eu peço para que os irmãos possam estar abrindo a Bíblia em João, capítulo 15. Vou estar lendo os versículos de 1 a 8. A minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acompanhem na sua Bíblia, por favor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9, como o Pai amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Amém, queridos? Que o Senhor possa fazer com que tudo que aprendermos da parte do Senhor Jesus possa ser colocado em prática na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, senão, no que servirá, né? Precisamos fazer com que outras pessoas conheçam, e isso, quando fazemos isso, é
estarmos frutificando. Queridos irmãos, bem sabemos que frutificar é dar frutos, não é isso? Sabemos que há árvores que dão frutos, e sabemos que existem árvores que não dão frutos. Aquelas árvores, as que dão os bons frutos, elas nos alimentam, não é isso? Elas alimentam os pássaros, elas nos servem com sua beleza, com o prazer que sentimos, né, com o paladar do seu delicioso fruto. Mas é importante sabermos também que essas árvores que dão os bons frutos, elas são severamente atacadas. Creio aqui que os irmãos já viram e devem saber muito bem, né? Já viram alguém tacar pedra ou atirar pedra numa árvore que produz um fruto ruim? Hoje os garotos não fazem muito isso, né? Mas na época minha, do pastor Eduardo, né? A gente tacava pedra nas árvores quando tinha aquela manga rosada, bonita, né? Aquela manga espada, aquela manga carlotinha, e a gente então tacava pedra para poder aquele fruto cair, que nós pudéssemos então apanhá-los, né? Hoje, creio que os meninos fazem, mas com menos frequência. Então, geralmente, as pedras, elas são atiradas, as pedras, elas são tacadas na árvore, né? Ou melhor, elas são tacadas nos bons frutos que estão nos galhos dessas árvores. Os frutos, eles dão no galho das árvores, e as pedras, então, são atiradas nesses frutos que se encontram nesses galhos. Diante do que nós temos visto, diante do que nós temos estudado aqui ao longo de alguns domingos, podemos afirmar que frutificar é, então, parte primordial do crescimento espiritual. Frutificar é parte primordial de uma vida espiritual saudável. E crescermos espiritualmente, queridos, deve fazer parte da nossa realização como servos de Cristo Jesus, como discípulos de Cristo Jesus, como cristãos que somos. Amém? Glória a Deus. Então, entre tantas metáforas que o próprio Jesus usa na Bíblia, né? Forma de comparações, né? Como somos o sal da terra, precisamos ser como a luz do mundo, não é isso? A palavra é como um martelo que despedaça, como está escrito lá em Jeremias, né? Então são metáforas que são usadas por Jesus, para que entendamos melhor aquilo que ele quer dizer. E ele usava muito com relação ali ao tempo, a cultura que ele vivia, mas hoje não é diferente, nós também podemos entender. Mas eu creio que, entre tantas metáforas, a de nós produzirmos frutos, eu creio que seja a principal, pelo menos assim no meu entendimento, pois como povo de Deus que somos, ele nos compara a ramos, ele nos compara a galhos, não é isso? A galhos da videira, a galhos da árvore, que é o próprio Cristo, os quais, então ele diz que como galhos devemos dar muito fruto, e é isso que nós precisamos fazer, como lemos, né? Precisamos dar muito fruto. João nos diz nesse texto em que nós lemos, que Deus é Pai, Deus é o agricultor, é o responsável que plantou a árvore nesse mundo. E
Ele mesmo, Deus, o agricultor, nos trouxe Jesus, o Cristo, para que através dele, então, nós, os ramos, os galhos da videira, frutificássemos e produzíssemos os bons frutos que ele quer que produzamos. Precisamos, queridos, produzir frutos. Eu quero então trazer algumas verdades essa manhã que vai assim, ou que vão nos ajudar na frutificação ao longo da nossa caminhada. Ao longo da nossa caminhada profissional, ao longo da nossa caminhada ministerial, ao lado da nossa caminhada também e principalmente em família. Então, queridos, precisamos frutificar nos lugares onde nós convivemos, e o primeiro desses lugares é a família. A primeira verdade é que nós somos galhos. Já vimos aqui que nós não somos árvores, e se não me engano foi até uma mensagem trazida pelo pastor Eduardo. Então nós somos galhos, e para darmos frutos, essa verdade quero trazer também essa manhã, corroborando com a mensagem que o pastor Eduardo trouxe, dizendo que nós não somos árvores. Nós somos galhos e para darmos frutos precisamos estar limpos e fazendo parte da árvore. Como nós lemos no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der frutos, ou não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, querido, para nós produzirmos os bons frutos, precisamos fazer parte da árvore e precisamos estar limpos. Às vezes, como galhos que somos, como ramos que nós somos, ramificamos para alguns lados, para alguns caminhos que nos fazem ou nos tornam galhos selvagens. Os galhos selvagens, eles não produzem os frutos, os bons frutos que deveríamos produzir. Às vezes, ramificamos para alguns lados, por alguns caminhos que nos fazem não sermos produtivos. Uma vez que nós somos enxertados na árvore que é Cristo Jesus, precisamos produzir os bons frutos. E é Jesus que é a árvore quem produz, então, esses frutos. E assim, como galhos selvagens que às vezes nos tornamos, nós acabamos estragando, ou nós acabamos, mudando a aparência da árvore, que é bela, que é boa, que é formosa. Então, como cristãos, precisamos ter o cuidado para não deturparmos a aparência da árvore, que é Cristo Jesus. Por isso, precisamos prestar atenção, cuidar de como nós estamos ou para onde nós estamos ramificando os nossos galhos. Quando isso acontece, querido, nós precisamos então de algo. E o que seria esse algo? Quando os galhos estão ramificando para alguns lados, estão tirando a aparência e a formosura da árvore, geralmente em nossa casa nós fazemos o quê? Poda. Muito bom, meu irmão. Nós podamos. Então, em alguns momentos é preciso podar alguns galhos. Alguns galhos eles precisam apenas de pequenos cortes. Eu ia até trazer um alicatezinho de poda, mas não foi possível. Essa semana estava correndo muito, assim como ia trazer também um tesourão e também uma serra. Porque alguns galhos precisam de pequenos cortes. Outros galhos precisam de um corte mais incisivo, aquele tesourão. Mas há alguns galhos que precisam passar a serra, ser cortado.
Alguns galhos precisam de cortes maiores. Então, poda, tira as coisas mortas, tira os galhos que estão sendo improdutivos, tira os galhos que estão indo na direção errada, para que você frutifique na sua vida, para que você frutifique na sua casa, para que você frutifique na sua família. Não precisam me responder, mas o que precisa ser podado? O que precisa ser podado para que você possa frutificar da forma como o agricultor quer que você frutifique? Quais galhos precisam ser podados, queridos? Existem alguns galhos que impedem a nossa frutificação. A falta de diálogo é um desses galhos. O difícil temperamento, talvez, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, seja um desses galhos que impedem, a sua frutificação. Outro galho que impede a sua frutificação, talvez possa estar aí ramificando em você, é a falta de transparência. Falta de transparência dos pais para com os filhos, falta de transparência dos filhos para com os pais, falta de transparência entre os cônjuges, entre o marido, entre a esposa. Existem inúmeras ramificações, galhos, que podem fazer com que a gente não produza os bons frutos. E trazendo só mais dois, a religiosidade e o ativismo cristão também podem evitar que você produza os bons frutos. Ok? Então, só para a gente pensar essa manhã. Poderia falar aqui de forma mais detalhada, mas creio que haverá outras oportunidades para a gente esmiuçar melhor, por conta do nosso tempo também. Então, querido, se alguns desses galhos estão fazendo com que você não frutifique, procure o agricultor, fale com o agricultor, busque o agricultor, que é Jesus, para que ele mesmo corte os galhos, ou para que ele mesmo venha te ajudar a cortar os galhos que estão impedindo a sua frutificação, a frutificação na sua vida, a frutificação na sua casa, a frutificação na sua família. Amém, queridos? Fale com o agricultor. A segunda verdade que quero trazer essa manhã está em Lucas, no capítulo 8, versículo 15, depois os irmãos, se possível for, leiam mais detalhadamente, leiam com mais calma, mas a palavra do Senhor diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. E os irmãos devem conhecer bem o texto que fala sobre a parábola do semeador. Depois os irmãos estejam lendo em casa, capítulo 8, a partir do versículo 4, nos conta essa parábola do semeador. Então, a segunda verdade é essa manhã: os bons frutos produzidos têm dentro de si a boa semente. Os bons frutos têm dentro de si a boa semente. A boa semente, queridos, é a palavra de Deus. E a terra fértil, produtiva, é um coração bom e reto. E o coração bom e reto, dentro de si, tem então a boa semente. E a boa semente, ela frutifica com perseverança. E por que ela frutifica com perseverança? Porque ouviu, porque guardou a mensagem em seu coração e assim obedece. E por que então é fiel à palavra, esses corações então frutificam e produzem frutos. Eu quero dizer, querido, que tenha você, então, já um compromisso com Cristo Jesus, ou mais se você está aqui essa manhã, ou está aí participando conosco através da internet, e ainda não tem
um compromisso com Jesus, mas como essa oportunidade que você está tendo, talvez já tenha tido outras oportunidades de ouvir a palavra de Deus, você então já tem em seu coração, dentro de si, a boa semente. Se você já ouviu a palavra de Deus, se você já parou, já refletiu, queridos, você já tem dentro de si a boa semente. Faça então de seu bom coração uma terra fértil. Deixe brotar dentro de si os frutos que Jesus, que Deus quer que você produza. E aí eu falo para você, não resista por mais tempo. Essa é a hora, esse é o momento, a vinda do Senhor Jesus está próxima. Como a parábola da figueira, querido, lá em Lucas 13, mais precisamente do versículo 6 ao versículo 9, como essa parábola, Deus espera que frutifiquemos, e Ele não desiste de nós, nos dando oportunidade de frutificarmos. Se os irmãos forem ler, vai ver que Jesus usa a parábola dizendo que um certo homem, foi olhar a figueira que estava plantada lá no seu terreno, e já há 3 anos essa figueira não frutificava, então ele fala para o seu viticultor, ele fala para cortá-la, mas aí esse viticultor, ele fala, dá mais um tempo para essa árvore, deixa eu cuidar, deixa eu adubá-la, e aí deixa passar mais um tempo, mais um ano, e se o Senhor voltar e ela não der frutos, então o Senhor corta. Depois os irmãos leem com mais atenção, Lucas capítulo 13. Então, queridos, Deus espera que frutifiquemos, e Ele não desiste de nós, nos dando várias oportunidades para que nós então frutifiquemos. Essa é a tônica da mensagem de Lucas 13. Hoje é um dia de novas oportunidades, hoje é um dia de nova esperança ou novas esperanças para que você, para que sua casa, para que sua família, para que o seu relacionamento com Deus e aqueles do seu convívio possa frutificar. Amém, queridos? Não perca essa oportunidade. Já caminhando para o final, a terceira verdade encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23, para trazer aí a memória dos irmãos, é aquela passagem que fala sobre o fruto do Espírito, fruto do Espírito. Deus espera que produzamos muitos frutos, e nos fala entre eles de um fruto específico. Os irmãos devem lembrar que logo no início eu falei que frutificar é parte primordial do crescimento espiritual. Crescemos quando na caminhada cristã nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós servimos as pessoas, quando nós ensinamos, quando nós praticamos as boas obras. Mas Deus, através do apóstolo Paulo, ele nos fala da virtude do Espírito Santo e a compara a um fruto. Ele compara essa virtude a um fruto que vem tão somente da árvore verdadeira que é Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. Como ramos dessa árvore, então, nós somos capazes de produzir. Então, querido, o fruto do Espírito, qual Paulo nos ensina, já caminhando aí para que nós possamos partir para a escola bíblica dominical. Ame a Deus, se ame, ame a sua casa, ame a sua família. Esse fruto, embora seja único, vamos dizer que ele tenha vários gomos ou várias partes. Então, uma das partes desse fruto é o amor. Se ame, ame a Deus, ame a sua casa, ame a sua família. Sinta alegria, sinta prazer, sinta satisfação em tudo que você faz, para quem você faz, no que você faz.
é uma outra parte desse fruto. Prazer, alegria. Tenha paz com as pessoas, busque ter uma relação tranquila, sem violência, claro que resguardada as devidas proporções, de concordância com aqueles que caminham contigo, que caminham ao seu lado, em casa, na família, no trabalho. Há alguns momentos em que nós, não temos como concordar, por isso resguardar as devidas proporções, mas tenha paz com todos. Um outro fruto, uma outra parte do fruto do Espírito. Não seja ou tenha, como dizem por aí, os irmãos me permitam, pavio curto. Se tem algum irmão aqui que se acha pavio curto, ou que é pavio curto, o pavio curto impede de você frutificar. Então, querido, não tenha pavio curto, tenha uma paciência longa, seja resignado, suporte as dificuldades sem se revoltar. E isso, quando você consegue fazer, trata-se de longanimidade. Amém, queridos? Seja bom caráter, seja complacente com as pessoas, seja generoso. Benignidade, uma outra parte do fruto do Espírito que nós, como cristãos, precisamos ter. Tenha uma alma nobre, seja inclinado a fazer o bem a todas as pessoas. E quando eu digo a todas as pessoas, até aqueles que te afligem. Até aqueles qual você, em alguns momentos, deve ter falado, não consigo suportar fulano. Mas esse também é preciso que você tenha aí a vontade, sua alma esteja inclinada a fazer o bem. É a bondade. Seja leal, sincero, íntegro, seja verdadeiro, tenha um comportamento digno de um cristão. Tenha um comportamento correto, seja firme, seja constante e perseverante aos princípios de Cristo, aos princípios divinos. Tenha compromisso, e quando você tem compromisso aos princípios, trata-se isso de fidelidade. Fidelidade é você ter compromisso. Se você é uma pessoa inquieta, eu falo para você, não seja inquieto, tenha tranquilidade, busque ser brando. Isso é mansidão. Mansidão. Precisamos ser moderados, queridos, no trato com as pessoas, precisamos ser temperantes, precisamos renunciar a muitas coisas, não só dentro da família, dentro de casa, mas também fora. Precisamos ter, principalmente dentro de casa, se é que está faltando aí para alguns irmãos, ou para você que me acompanha através da internet, busque ter o autocontrole, busque ter o domínio próprio, porque quando você tem autocontrole, quando você tem domínio próprio, e isso é domínio sobre você mesmo, sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento. E quando você tem domínio próprio, com certeza você produzirá bons frutos. A começar dentro da sua casa, porque eu acho que dentro de casa é o lugar onde mais as pessoas não têm domínio próprio. Queridos, deposite em Deus, tão somente em Deus, a sua confiança, tendo a certeza daquilo que você espera. Ainda que você não veja acontecer aquilo que você espera, confie no Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, precisamos fazer esse exercício, precisamos ter esse fruto em nós, o fruto da confiança. Se nós temos fé e não confiamos, nossa fé é vã. Deposite em Deus somente a sua confiança
Porque isso, querido, é fé. E nós precisamos ter esse fruto, o fruto da fé dentro de nós. Independente das circunstâncias, independente da enfermidade, amém? Independente do problema familiar, independente das questões eclesiásticas dentro da igreja com um irmão, ou com outro, ou com um pastor, queridos, nós precisamos produzir os bons frutos que Deus quer que a gente produza. E nós aqui somos uma grande família em Cristo Jesus. Amém, queridos? Queridos, sem nenhuma sombra de dúvidas, cada um de nós, tanto eu, quanto você que está aqui presente, quanto você que está nos assistindo pela internet, você é capaz de produzir os frutos que o agricultor deseja que você produza. Eu e cada um dos irmãos, nós somos capazes de produzir os bons frutos que Deus quer que você produza na sua vida, na sua casa, no local acadêmico, onde você estuda, na sua família. E mais uma vez eu friso aqui, a começar pela sua casa, a começar pela sua família. Portanto, meus amados irmãos, agora, sério, para nós finalizarmos, não esqueça, primeiro, que você é galho, que você é ramo, e que para você frutificar, precisa estar limpo e fazer parte da árvore, e essa árvore é Jesus, o Cristo. Segundo, para que você não esqueça, os bons frutos produzidos pela árvore, que é o próprio Cristo, tem dentro de si a boa semente. Já sabemos que a boa semente é a palavra de Deus. E essa palavra deve frutificar em seu coração, que deve ser bom e reto, principalmente se somos conhecedores da palavra de Deus. E o terceiro ponto, para que você não esqueça, que eu quero deixar que você reflita: Deus deseja e sabe da capacidade que você tem de produzir muitos frutos, entre eles o fruto que te dará crescimento e vida espiritual saudável. Que tenhamos vida espiritual saudável. Deus quer que você produza o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E assim, queridos, que nós frutifiquemos primordialmente em nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, frutificando assim na nossa vida, frutificando assim na nossa casa, frutificando na nossa família. Amém, queridos? E aqui eu vou falar um amém, amém? E por quê? Porque a irmã hoje me parou pela manhã, irmã, né, que como os irmãos estão aí orando, e aí ela foi falar com uma pessoa, aí ela, mas quem é que eu não me lembro? E aí ela falou assim, é aquele na igreja que fala amém, amém. E aí a pessoa lembrou, creio que a pessoa deve ter lembrado quem eu era. Então, amém, amém, irmãos? Que Deus nos abençoe essa manhã, nos dando a oportunidade de praticarmos e produzirmos os frutos que Ele quer que produzamos a partir de nós, a partir da nossa casa, a partir da nossa família.